Oba! Bom, agora que deu certo, então, né? Então já vamos dar início aqui à nossa vivência. Produza conteúdo em casa. A gente está dentro do Ação Camomila, né? Que é esse projeto de paz, que a gente propõe paz e cultura na prática. É um projeto aqui em Natal. A nossa base é em Natal, né? E eu estou descobrindo que tem muita gente de fora fazendo as vivências. Acho que das 20 pessoas que estavam agora na outra, 2 eram de Natal, o resto era de Campinas, Minas. Muito legal ver isso, né? Essa possibilidade que a internet nos traz. E o Festival Camomila, que a mamãezona do Ação Camomila, é um projeto que trabalha cultura e autoconhecimento. Então, no nosso YouTube, vocês podem conferir lá muitas aulas de yoga, meditação, apresentações musicais, tudo que foi produzido, né, dentro desse portal que virou o Festival Camomila Online. E hoje a gente está no braço, né, do Festival Camomila, que é o Ação Camomila, que a gente vai direto na prática. Então, as vivências são todas dessa forma que a gente está fazendo, olho no olho, via Zoom. A gente preferiu não fazer só YouTube. Na verdade, a gente nem está transmitindo para o YouTube, a gente está gravando para depois soltar alguns trechinhos de coisas legais que a gente vai falar aqui. Eu me chamo Camila Pedrasoli, faço parte da Guria Produtora aqui de Natal, que realiza em parceria com o Festival Camomila o Ação Camomila. E este projeto ele tem o patrocínio da Prefeitura do Natal através do programa Djalma Maranhão e o incentivo da Unimed Natal. A nossa programação começou hoje, dia 10, e vai até domingo, dia 13. Hoje e amanhã aqui pelo Zoom, e sábado e domingo pelo YouTube do Festival Camomila. Então, sejam muito bem-vindos. É um prazer a gente estar aqui junto, trocando conhecimento e aprendendo coisa nova, com artistas e equipes técnicas incríveis, que a gente está tendo a chance, né, de falar de igual para igual com pessoas que já estão no mercado e pessoas que estão chegando também, contando sua história e fazendo a coisa acontecer junto. Hoje nós estamos aqui com Jameson Pinheiro, este rapaz lindo, Vitória de Santi e Luísa Nassim. Acompanhando a nossa CRIO, a gente tem Rafael Dumareschi e também Caroline, Caruru Produções. Carol e Rafa, eles vão estar no grupo do WhatsApp, que vocês já estão inseridos. E em dado momento, a gente vai abrir o grupo para vocês conversarem, fazerem perguntas e tal. A gente só não deixa o grupo aberto sempre, porque aí sabe como é que é grupo, né? Pode virar a função e a gente se perder no meio do caminho. Tá bom? Então, quando acabar a aula, a gente bota vocês lá, abre e a gente conversa por lá também, até acabar a nossa vivência amanhã. Tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre conteúdo para redes sociais, né? A gente tem aqui visões diferentes, né? Visões diferentes, só que elas se unem no momento do engajamento, né? A gente fez algumas perguntas para vocês que se inscreveram no formulário, né, dessa atividade, e chegaram perguntas muito legais, mas a maior parte falando do engajamento. Como eu consigo mais engajamento? Como eu faço para... Enfim, teve uma pergunta ótima da blogueirinha. Como eu faço para ser blogueirinha? Adoro. E aí a gente trouxe aqui algumas visões diferentes, né, que se unem na hora do engajamento. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos e passar a palavra para Jameson, que vai conduzir esse encontro com a gente. Perfeito. Obrigadão, Camila. Boa tarde, gente. E aí, vocês, tudo certo? Sejam bem-vindos, né? Me aproximar de vocês um pouco. É isso, gente. Estamos aqui para pensar em produção de conteúdo. A ideia é realmente a gente ter um pouco de uma conversa, um pouco de uma palestrinha, enfim, como a Camila colocou, eu sou da equipe técnica, eu desenvolvi a estratégia das 2 últimas campanhas do festival, né? Do Festival Camomila e do Ação Camomila. Então, eu vou tentar trazer um pouco da cozinha do festival, né? Como a gente fala. E a gente tem Vitória, que tem experiência técnica, experiência como artista, e Luísa tem experiência como artista.
Enfim, além da própria Camila, que faz tudo, né? Faz e acontece tudo. Então, é isso, caminha mais ou menos por esse. Eu vou dar algumas perspectivas aqui do Publicitez, e por isso o PPT, que é a cara do publicitário, mas a ideia é que a gente realmente bata um papo e vá desenrolando essa questão do que vocês querem entender, do que vocês querem ouvir. Então, isso é mais uma estrutura. Se alguém tiver dúvida aí, joga no chat, a gente vai trocando essa ideia e vai pontuando as coisas, certo? Para começar, apesar de eu, Ação Camomila, propor as coisas na prática, né? Paz e cultura na prática e as vivências trazendo em prática, não dá para a gente começar enfim, pensar nessa questão da produção de conteúdo sem a gente partir de algum tipo de teoria. Eu acho que é isso que é legal e é daí que vem o Ação, né? O Ação vem do Festival Camomila, que é uma questão de introspecção, de olhar para dentro e de entender as coisas. Então, primeiro você entende as coisas e depois você leva elas para a prática, massa? E aí, para isso, como a gente está falando de produção de conteúdo para as redes sociais, eu trouxe aqui o basicão para a gente refletir o que é isso, né? Então, primeiro, o que é uma rede? A rede, ela nada mais é do que um grupo de pessoas, uma junção de pessoas, que pode ser uma rede de contatos, uma rede de apoio, uma rede de conversa, uma rede de negociação. Ela funciona como uma junção, de fato, de pessoas, né? E aí a gente sai do redes e vai para os sociais. Nos sociais, a gente tem a própria ideia de sociedade, né? Então, de alguma forma, o termo rede social, ele é quase redundante, tá ligado? Porque a sociedade é uma rede e a rede é uma espécie de micro-sociedade, é uma célula da sociedade. Então, a gente tem aí justamente o social como esse grande grupo e a rede como esse pequeno grupo inserido nesse grande grupo. E dentro do nosso contexto aqui, a gente ainda tem o fato de ser uma rede social digital. Porque se a gente voltar para os caçadores-coletores, eles viviam em rede, tá ligado? Era um grupo de pessoas que estava ali em rede e que, de alguma forma, era uma sociedade rudimentar, mas era uma sociedade. Então, para a nossa conversa aqui, é importante a gente ter isso em mente também. A gente está lidando com redes sociais digitais, certo? Então, para rede, a gente tem contato de apoio de conversa. Dentro do social, a gente tem a ideia de grupo, de trocas, de espelhamento, de pertencimento, né? A gente está em sociedade para se validar no outro, de alguma forma. E a questão do digital, que eu acho que é o mais importante para a gente expandir esse olhar, é que com a invenção, né, com a chegada tão forte da tecnologia, a nossa noção de tempo e espaço ela mudou. E aí, antigamente, para você se comunicar com alguém, para você estar em rede com alguém, essa pessoa precisava estar próxima de você, né? Ou então, em algum ponto, você conseguia mandar uma carta e essa carta ia demorar, sei lá, 60 dias para chegar, ia demorar 6 meses para chegar, ia demorar 1 ano para chegar onde deveria, né? De alguma forma, existia uma proto-rede ali, mas era menor porque o tempo e o espaço definiam essa relação e a possibilidade dessas redes. Com o digital, a partir do momento em que hoje estou aqui em Vitória, a Vitória está em Natal, a gente está se comunicando ao mesmo tempo, tem uma janela na minha casa, uma janela na casa dela, né? É como se a gente tivesse dobrado o espaço. E aí, quando a gente dobra o tempo, né? O tempo não existe mais a falta de sincronia, a gente está sincronizado aqui, estamos conversando de forma sincronizada. Então, o tempo e o espaço, eles de alguma forma são dobrados. Isso é muito importante para a gente ter na nossa cabeça, porque de fato expande a possibilidade das redes, certo? E aí eu vou bater mais um pouco nesses 3 pontos que são mais teóricos, e depois a gente entra de fato na teoria valente, na prática valente. A questão da bios virtual é um outro ponto bem importante. Então, um filósofo brasileiro chamado Muniz Sodré, que ele propõe, baseado na filosofia de Aristóteles, que Aristóteles propôs que a nossa vida ela se dava em 3 esferas: a esfera política, a esfera do prazer e a esfera da contemplação. E aí o Muniz Sodré ele propõe que no tempo de hoje a gente tem essa 4ª esfera, que seria a esfera da mídia ou a esfera virtual. Então, a gente em sociedade, a gente em rede, tem hoje uma espécie de corpo virtual que não respeita o tempo e o espaço que respeitava antes, né, que a gente estava acostumado, e que por isso permite que a gente esteja nesses nichos muito mais específicos.
Então, o Zezinho que gosta de aeroplanos e que morava em Longinho do Oeste, agora pode conversar com a Mariazinha, que mora em Pertinho do Sul, tá ligado? Que também se interessa por aeroplanos. E na cidade deles, só eles se interessavam por isso. Mas graças a esse corpo virtual e essa dobra de tempo e espaço, a gente consegue juntar pessoas de vários lugares. E aí, eu acho que isso é interessante e importante pontuar para a gente começar, porque muita gente, quando pensa em produção de conteúdo, você acaba se amarrando, e aí, principalmente as pessoas que estão começando, né? Tem muita gente que estava falando que estava começando. Você se prende muito nas pessoas que você conhece, que a sua biofísica tá, que você, o seu corpo está acostumado a ver, está acostumado a falar. Aí você fica, putz, se eu gravar isso aqui, fulano vai ver, cicrano vai ver, e ou vai fazer um comentário, ou vai achar X e Y. E quando a gente está falando de redes sociais digitais, a gente está falando desses nichos, e aí problema do teu amigo de escola que vai ver o que você está postando. Não precisa ter vergonha disso, tá ligado? Porque você, enquanto alguém que está propondo uma conversa no nicho, nessa rede social digital, vai se conectar com alguém que está interessado lá longe, lá no PQP. Então, assim, como também o Festival Camomila e a Ação Camomila tem muito de autoconhecimento, e essa vergonha de produzir conteúdo, né? Que as pessoas, muitas das perguntas foi como é que eu começo? E a pergunta, Câmara, na verdade, era, que é maravilhosa de fato, é como é que eu consigo engajamento sem ser blogueirinha? Porque a Ah, pessoa não é. queria ser blogueirinha, entendeu? Ela disse assim, eu não sei, eu não quero ser blogueirinha, não quero, né, se colocar com a própria cara e tudo mais. E é isso, é pensar que você está trabalhando com uma espécie de corpo virtual ali, que vai se conectar com alguém que está interessado no que você está fazendo, sabe? Então não precisa ter vergonha. Dito essas coisas, a gente passa da nerdice e aí eu vou só pontuar essas três questões aqui. Quando a gente está falando de uma rede, as pessoas se conectam em rede através das suas crenças e dos seus valores. Então você vai estar sempre se comunicando e sempre se conectando com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você, certo? Quando a gente está falando em social, a gente tem regras e convivência. São dois pontos principais aí. Então, aí entram, por exemplo, se a gente está falando do Instagram, as regras e a convivência do Instagram são diferentes da do WhatsApp, são diferentes da do LinkedIn, sabe? E aí a gente tem que entender justamente. Se tiver aquele meme, né? No Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Tinder. Aquilo traz muitas regras que se você voltar e dar um passo atrás, dava para fazer aquele meme tipo, em casa, na escola, com o rolê e, sei lá, no trabalho, sabe? São regras diferentes e é importante ter isso em mente. E a questão do digital é a amplificação das experiências, né? Meninos, por favor, se vocês tiverem alguma coisa para pontuar, não me deixem falando para sempre, fiquem à vontade. Se Alguma não, dúvida até agora, pessoal? Podem fazer aí pelo chat, certo? Quem tiver dúvida, alguma coisa, chega junto. vamos indo, então. Trouxe a primeira pergunta aqui, eu trouxe algumas perguntas já para a gente inserir aqui, já ir pautando a apresentação por cima dessas perguntas, né? E aí uma pergunta que apareceu bastante é justamente como começar. E aí o que eu falei já entra um pouco, né? O melhor jeito de começar é literalmente começar. E estar aqui já é uma forma de começar, né? Para ouvir isso, para largar essa vergonha, para largar essa preocupação e começar a fazer outras coisas. Mas vamos lá. O que é conteúdo? Como é que a gente começa a produzir conteúdo, né? Conteúdo é qualquer coisa que comunique. Então, como é que você começa? Criando qualquer coisa que comunique. E aí, o que é comunicação? Comunicação é qualquer coisa que você faz. Então, sei lá, eu me arrumar na cadeira aqui é uma forma de me comunicar, né? A gente, enquanto ser, se desenvolveu diferente dos outros animais porque a gente consegue se comunicar. E qualquer coisa que a gente faça, mexer o braço é a comunicação não verbal. Falar mais alto, falar mais baixo, enfim. Comunicação é qualquer coisa e conteúdo é qualquer coisa que comunique, certo? E aí, então, começar é simplesmente se colocar no mundo. Ter a cara de colocar a tua cara no rolê, basicamente. E aí a gente, né, vai afunilando um pouco essa questão e aí entra no como conseguir engajamento sem ser blogueira, que seria uma espécie de como começar mais elaborado, né? Eu não quero começar do jeito que está, mas eu quero começar. E aí eu trouxe a própria Luísa aqui em foto para falar sobre persona, que é um ponto bem importante.
a gente estava falando dessa bios, desse corpo virtual que a gente tem, né? E aí, se você não quer se colocar fisicamente, não quer colocar a sua cara, ser a blogueirinha, como a pessoa que mandou a pergunta colocou, o que você pode fazer, o que você deve fazer? Você deve criar uma persona, que é uma espécie de personagem que você vai colocar para o mundo. Então, isso vale muito para você que tem uma marca, para quem tem uma banda, um grupo. As pessoas estão em redes sociais para interagir com outras pessoas. Se você é uma marca, as pessoas, não sei se elas vão querer interagir com você, não dá para a gente saber. Então, o que a gente faz? A gente tenta transformar a marca, a banda, qualquer coisa, em uma pessoa. E aí, para isso, a gente cria uma persona, uma espécie de personagem. Eu trouxe aqui Luísa justamente, né, especificamente nesse projeto, nesse print aí, que foi o projeto de Vekanandra, né? Em que, enfim, se vocês tiverem a oportunidade de ler sobre, ela falou muito em entrevistas, e vai poder falar aqui agora, vai ser show, sobre justamente como ela criou essas personas e como Vekanandra traz várias histórias que não são necessariamente ela, mas que também são ela em vários momentos. É a da noite, é a desse espaço, é a daquele espaço. E aí, né, por favor, me corrija se eu estou falando besteira, Luísa, mas a ideia é isso, é que você consegue contar histórias diferentes, em que você se coloca, mas de fato você tem mais amplitude, você tem mais espaço para se conectar com outras pessoas, para ser reconhecido por outras pessoas. Então, um primeiro grande ponto, um primeiro ponto bem importante para criar conteúdo na internet é ter uma persona. Independente de se você vai usar a sua cara ou não para representar essa persona. Mas pensem que qualquer coisa, qualquer perfil, em qualquer rede social que vocês forem fazer, ela precisa ter um espírito, uma alma de pessoa. Precisa ter uma personalidade para não ficar frio, para não ficar seco e para as pessoas se reconhecerem de alguma forma naquela comunicação. Isso é um ponto realmente bem importante. E Luísa, se tu quiser falar um pouco agora sobre criação de persona, sobre como foi esse processo para você, por favor, vai ser show. Oi, gente! Que massa, Jameson, muito legal. Já começamos na aulinha aqui, chique, massa. Muito louca a minha relação, assim, com as redes sociais, porque, assim, a gente, por exemplo, as redes sociais da banda Luzes Alquimistas, né? Ela surgiu para existir nesse espaço, né? Nesse espaço virtual, né? A gente tem um trabalho artístico, a gente tem uma pesquisa, e a gente sabe que esse é um espaço muito importante de comunicar, de mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo, de estreitar essa relação com as pessoas que curtem o nosso trabalho artístico, né? Então eu venho muito desse lugar de uma produção de conteúdo que, na verdade, é o meu conteúdo artístico que eu trago para as redes sociais e comunico nas redes sociais, né? Então, acho que é uma coisa muito interessante pensando nessa coisa da persona que você está falando, também quando você fala dessa alma, é uma coisa interessante, porque tem que ter um negócio ali, né? A gente não pode, eu quero engajar, o que você faz? O que você quer mostrar, né? É uma ferramenta muito, muito potente, muito importante também da gente, enfim, tem muita coisa errada acontecendo já há muito tempo e também é um espaço para a gente também se colocar de alguma forma. Então, tipo assim, uma dica que eu posso dar em relação a isso é o que a gente quer fazer, o que a gente quer falar, né? O que a gente quer mostrar para as pessoas, né? Assim, enfim. Em relação a essa coisa das personas, de Vekanandra e tudo mais, eu uso muito isso nesse lance dos álbuns, né? Que a gente lançou até agora, foi muito pautado nisso, assim. E tem sido bem interessante. Não sei se a gente vai seguir assim nos próximos. Talvez não. Talvez a gente venha com uma outra parada, mas sempre vai existir um conceito artístico, né? Uma construção. A gente está construindo, criando novas possibilidades de existir, né? Assim, através da nossa arte. Então, a rede social a gente usa muito nesse lugar de se comunicar, porque música e arte só faz sentido assim, né? A gente tentar espalhar o máximo que a gente acredita, né? E ter essa troca e tudo mais. Lu,
Acabaram de complementar aqui a sua fala, dizendo assim, a Florestar, que está lá, acho que é Campinas, né, que ela disse, é uma persona, mas tem que ser tudo muito verdadeiro, né, de acordo com o que acreditamos e nos posicionamos. Exatamente, exatamente. A gente para, assim, quem são as pessoas que eu sigo, né? Eu sigo várias coisas, quais são os perfis, nem sei pessoas, quais são os perfis que eu sigo no Instagram. De tudo um pouco, né? Mesmo jeito que eu sigo Instagram de estética, de visual, que estão ali mostrando tendências estéticas, de paletas de cores, de coisas para trazer para o meu trabalho artístico, como eu sigo notícias da Fazenda, como eu vejo né, temas mais políticos, coisas a respeito de negritude, de várias coisas, enfim, né? Eu uso a internet de várias formas, então a gente também não precisa se prender, né? A gente vê que existem muitos perfis diferentes, diversos, né? Porque é isso, o legal da rede social é justamente isso, você conseguir se conectar com várias coisas diferentes, acompanhar também o trabalho das pessoas que a gente curte, ou a vida, né? Das pessoas que a gente se identifica de alguma forma e tem a curiosidade de saber, enfim. E um dado interessante, assim, sobre essa coisa de perfis, né? Existe o perfil da banda, Luiz Alquimistas, que agora tá com, sei lá, 23 mil seguidores, eu acho. E tem o meu. E aí, assim, no Instagram da banda, por exemplo, pelo fato de eu não postar muito, assim, eu também não posto muito story no meu pessoal, mas, tipo assim, eu vejo que no meu Instagram pessoal, meus stories têm muito mais visualização, porque existe essa coisa das pessoas quererem saber o que você está fazendo, né? Uhum. Não só, beleza, legal o seu trabalho, legal que você lançou um clipe novo, mas eu quero ver agora pra onde é que ela tá indo, entendeu? Então, rola essas coisas assim, é engraçado, né? Total. Porque a gente pensa que o número de seguidores, ele acompanha esse número de visualizações, por exemplo, de stories, e não é bem assim, né? Então, as lógicas são muito loucas. A gente também não pode se render a tudo que essas plataformas nos empurram, né? Porque senão eu só vou postar foto do meu cu todos os dias. E beleza, vou ter engajamento, mas e aí, né? Vou ter 1 milhão de seguidores se eu quiser. Se eu quisesse, eu teria 1 milhão de seguidores. Mas assim, a custa de quê? Pra quê, né? É verdade. Então, assim, tipo, é muito trabalho de formiguinha também pra gente que faz arte, que faz música, né? Porque as pessoas partem do seu trabalho também, do que você faz para querer se conectar com você na sua rede social, né? E às vezes a gente vê perfis que não estão. A gente vê perfis gringos, principalmente, né? Pessoal da música na gringa, a galera tá um pouco se lixando pro Instagram. A gente vê que aqui no Brasil existe essa dependência muito maior da galera da música, por exemplo. E sei lá, você vai ver o Instagram da Beyoncé, sei lá, a galera posta uma foto a cada 6 meses, não faz história de nada, entendeu? Mas as pessoas estão lá esperando, né? Existe essa construção e as pessoas estão ali conectadas, porque na hora que sai alguma coisa, elas estão ali no aguardo, né? Então, tipo, é muito interessante observar assim, as várias maneiras de ocupar esses espaços mesmo, assim. Porque é muito diverso. Sim. Pode falar. Essa questão da diferença entre na gringa e aqui, imagino eu, e aí estou colocando de fato com uma visão bem de observação mesmo, mas que aqui, tanto contratantes quanto... Existe essa perspectiva de que eu vou contratar o artista para que ele anuncie no próprio perfil, para que isso gere venda para mim. E aí na gringa, como de alguma forma o mercado já está mais maduro, já existe mais grana circulando para as pessoas comprarem, e o ingresso vai ser vendido independente do post, o post talvez não seja algo tão importante, né? Acredito que o sentido seja esse, aí eu queria a tua opinião. E eu só queria pontuar também que isso que tu falou e que a Florestar falou, acho que é perfeito. Assim, quando a gente fala numa persona, a gente de fato fala em... Tá, essa é a marca do Festival Camomila. O Festival Camomila, por mais que ele seja cultura e autoconhecimento, ele não é só isso. E assim, uma pessoa não é só uma coisa, né? Então, quando você está construindo uma persona para a tua marca, tem que ser muito verdade e, de fato, tem que ser algo amplo, porque nós, enquanto indivíduos, somos extremamente amplos e extremamente múltiplos, né? Então, acho que isso é algo muito importante. Não confunda a persona com um personagem 2D, sabe? Pelo contrário, criar uma persona para uma rede social, para o teu projeto, para a tua marca, acho que tem muito a ver justamente com entender como o ser humano consegue ser tão plural e tentar imprimir esse plural, né, no teu projeto.
se você quer criar algo com vida, algo que faça sentido. Senão, é como tu dá ali foto Vai no lavar cu isso aí? e Como é que você vai? fechou. Oi? Acho que tem alguém com o áudio aberto. Acho que é o Rodrigo Passos. Sim. Tá com o áudio aberto, tá conversando. Vitória e Luísa, o que vocês acham dessa questão dos perfis? Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa dependência que o mercado nacional tem do artista, né, vender o ingresso por ele e sabe, você tem que trabalhar duas vezes, tem que fazer tua obra e tem que fazer o trabalho do cara de vender o ingresso, né? Como é que é isso para vocês? Eu acho que tem muita gente da arte aqui que tá vendo, tá pensando sobre isso, provavelmente. Não, isso que você falou, para mim, atualmente é a realidade, assim. Acho que, sei lá, de uns 5 anos para cá, a gente teve esse boom nas redes sociais. Tipo assim, são poucas pessoas que você conhece que não tem um perfil no Instagram, não tem um perfil no Facebook. E as que não tem, a gente acha, meu Deus, como é que essa estranho, tipo pessoa assim, vive? e onde é que você vê as coisas? Tipo assim, as notícias, não sei o quê. Então, a gente meio que... Todo mundo virou os olhos para as redes sociais, entendeu? Então, tipo assim, você tem um espaço para fazer um show, você vai ter um perfil, e aí você vai divulgar lá. Tipo assim, às vezes você faz primeiro esse caminho. Vou divulgar um evento no Facebook pro rolê, vou fazer um post sobre o artista tal que vai tocar lá. E aí, às vezes, a pessoa vê primeiro o lado que, às vezes, sei lá, numa notícia, num jornal, no site, entendeu? Acho que tem muita gente que consome as coisas agora nas redes sociais, né? Então, o artista acaba tendo que fazer isso. A gente, sei lá, você pensa, vou marcar um show, fechei o show com o contratante, aí, sei lá, tem 2 meses para o show. Então, você tem que fazer os posts falando, anunciando o show. Para quem vê o post, realmente tem um show, vou comprar o ingresso. Então, a gente está sendo que na gringa, a impressão que eu tenho é essa também. Eu acho que às vezes eles, sei lá, eu vejo artistas americanos e aí quando eles anunciam shows, anunciam uma turnê e aí já tem lá todas as datas, tudo, e meio que ninguém divulga, tipo assim, fulano vai fazer show não sei aonde, então, sei lá, vamos comprar os ingressos, não sei o que. Geralmente isso já tá meio que tipo assim, já tá meio caminho andado, entendeu? Às vezes é mais anunciando, tipo, vou estar na cidade tal, então, né, realmente. Enquanto que aqui a gente tem esse trabalho também, né? Acho que agora, a impressão que eu tenho também, até eventos no Facebook, que era algo que bombava muito, tipo, você fazia um show, você fazia um evento no Facebook, e aí agora parece que isso também já caiu e é mais posts na rede mesmo, no pessoal da pessoa, da banda. E às vezes também não é garantia, porque às vezes você posta um flyer, mas às vezes flyer, por exemplo, não é tão atrativo. Você às vezes posta uma foto da pessoa no rosto, uma selfie para falar sobre o show, né? Vou ter o show tal. E se você postar logo em seguida, no dia seguinte, um flyer, também já não é a mesma resposta que a pessoa recebe, né? Então, a gente meio que tem esse caminho e que tá mudando o tempo todo, né? Tipo, acho que uma das coisas que mais deixa a gente meio que se sentindo assim, meio que não sabendo de pisar direito, porque as coisas vão mudando. Tipo, agora o Instagram que está em alta, mas se você pegasse uns anos atrás era o Facebook, o Twitter agora voltou com tudo também. Então, é uma coisa muito louca, é uma coisa que as redes sociais estão em constante mudança, em constante... sim, não é uma pessoa, né? Mas é tipo assim, é como se fosse um ser que está desenvolvendo, está mudando, e é que nem a Luísa falou, se a gente também se render, você vai ficar preso nisso, tipo assim, o artista vai virar quase que refém disso, né? De que tenho que postar histórias, eu vou ter que postar o que eu comi no café da manhã para as pessoas verem. Mas, tipo assim, será que eu realmente preciso postar o que eu comi no café da manhã, entendeu? Então, às vezes a gente fica meio nessa vibe, né? De caramba, e agora? Se eu preciso postar, mas aí, será que eu quero postar? E não sei o quê. É verdade. Muito louco isso. Jamie, queria dividir aquela pesquisa que a gente fez antes, quando aconteceu a pandemia, né? O Festival Camomila, que para quem chegou agora, a gente está inserido num evento que chama Ação Camomila, que a base dele é em Natal, e é um filhinho do Festival Camomila, que trabalha cultura e autoconhecimento, e acontece num parque
da cidade de Natal. Então, as vivências de yoga, meditação, música, tudo no parque, coisa mais linda. Com a pandemia, a gente precisou transformar o festival, que é um festival de total contato, né? As vivências, tudo. E a gente precisou entender como que a gente poderia criar o festival de uma forma online sem que ele perdesse a sua essência, sem que fugisse, né, do nosso propósito enquanto evento, enquanto cultura. E aí foi quando o Jameson entrou na nossa equipe e aí a gente começou a pensar num planejamento, né, estratégico. E muitas coisas que James trouxe para a gente em relação à pesquisa mesmo, dentro do Google, dentro das plataformas, é isso, é que as pessoas elas veem muito mais pelo celular as coisas, né, James? Isso foi um número bem impressionante. Até na hora de formatar mesmo os vídeos, sabe? De não colocar coisas muito pequenas, detalhes muito pequenos nos vídeos, porque a gente sabia que, salvo engano, não sei, era discrepante, era tipo celular, mobile era 70%, e o resto era 5, site, televisão, não sei o quê. Então, a gente estava fazendo um festival online, mas era um festival para o celular. Né? Então, isso tudo nos ajudou, né, a criar um material que fosse consistente, que não saísse, que fosse consistente do início ao fim, que não saísse, né, da nossa proposta, mas mesmo assim tendo que adentrar nesse universo da curtida, do compartilhamento e do vamos lá, segue aqui, vamos vir por aqui e tudo mais. Que no festival, ao vivo e a cores, não, porque está aqui ao vivo e a cores, mas físico, a gente teve isso, mas de uma forma muito diferente, porque a gente já tinha dentro do parque um público, porque o parque já tem o seu público, e o festival já tinha, da galera da yoga, da meditação e Natal, a galera já estava sabendo, por cartazes na rua e tal, e imprensa local. E aí essa virada, né, James, porque é muito doido a gente ter que, tá, agora eu vou ter que ficar postando toda hora, eu vou ter que sim fazer vídeo, eu, a Juliana, a equipe, e aí uma das primeiras coisas que o James trouxe na campanha foi, vou mostrar a cara da equipe. Então, a primeira ação foi pedir vídeo de toda a equipe, da galera trabalhando de casa, para mostrar que no vídeo de abertura que a gente ia estar junto, sim, na sua casa, com você com o seu computador, mas eu estou aqui, estou olhando para você e está tudo certo. E esse eu acho que foi um grande desafio, né, James? E quando eu acho que eu estou aprendendo, quando eu acho que eu tô chegando e diz, agora eu tô bombando no Instagram sem fazer reels. Não, no meio da situação entrou o reels, né? No meio do festival entrou o reels. E eu, meu Deus, o que é reels? O que é que ele tá falando? E aí só libera para umas pessoas, não libera para outras. E ele, não, tá aqui a ferramenta nova, tá aqui. Eu disse, gente, não tem no meu. Eu dizia, eu não tenho ainda esse negócio. Aí vem essa coisa, né, do Instagram, das redes só liberarem para determinados grupos primeiro as ferramentas. Então, quando você acha que está dominando, a ferramenta te dá uma rasteira e te dá um troço novo. E é bem doido isso. Acho que é o maior desafio isso. Entra muito nisso que a Vitória falou, justamente dessa transição, né? Hoje em dia, a lógica do Instagram, na verdade, sempre foi. Tem, inclusive, outra dica solta. Geralmente, esse pessoal de tecnologia, eles estão dando entrevista em podcast, em TV, em documentário, enfim. Essas pessoas estão dando. Diretor de marketing do Instagram, não sei das quantas. Vai lá ouvir ele, porque ele vai dizer alguma coisa, sabe? E você vai tirar um insight daquilo. E uma das coisas que um dos fundadores do Instagram falou a nossa cultura sempre foi a gente faz o que dá para fazer primeiro. E aí vai testando, e vai colocando, e vai colocando. E hoje a ferramenta, ela tem basicamente ela é um teste AB infinito, né? Então, para uma pessoa aparece um tipo, para outra aparece outro, para outra pessoa tem uma fonte diferente, para outra pessoa, porque aí ele tem uma quantidade absurda de pessoas usando aquilo e ele vê, isso aqui engajou mais, isso aqui trouxe mais interesse, né? E aí o objetivo da rede social, que é o nosso tempo, é o tempo da nossa vida, né? Esse é o objetivo final da rede social, é que a gente gaste o máximo do nosso tempo lá dentro.
ele vai aprimorando a experiência para que isso aconteça. Porque quanto tempo mais lá dentro, mais ele consegue mostrar anúncios para a gente e mais ele consegue gerar riqueza, né? Gerar grana. E essa é a grande lógica do rolê. Então, a busca sempre vai ser essa. Mas é isso, é um teste bem infinito, que entra, inclusive, em algo que eu vou botar aqui mais para frente. E aí, enfim, acho que a gente pode voltar aqui para o documento e vai pontuando essas coisas para ficar mais estruturadinho. Pessoal, essa apresentação também a gente vai disponibilizar lá no grupo. Então, vocês vão poder ver um pouquinho com calma depois. Vou disponibilizar uns links também de referência que vão ser citados aqui. Mas vamos lá. Então, temos a persona, esse grande ponto. Você tem que simular, e aí, por simular, não entenda de forma falsa ou mentirosa, mas você tem que pensar que o teu projeto ele precisa ter personalidade. E isso vai gerar, inclusive, o engajamento, o tão sonhado engajamento. É a autenticidade, a personalidade que gera o engajamento. É você ver que aquela pessoa ela é igual a todo mundo, mas tem um negocinho diferente. Esse negocinho diferente que vai gerar o interesse. Então, pensem em construam uma persona. Como é que eu construo uma persona? Eu trouxe aqui, por exemplo, isso aqui, voltando para a coisa da cozinha do Festival Camomila, isso aqui é a brand persona, né? Brand marca, persona, que eu construí com as meninas para o Festival Camomila. Então, vamos lá. Aqui em cima a gente tem a marca, né? Festival Camomila tem o tom de voz. E aí, o que é o tom de voz? Pense numa pessoa muito conhecida que, se você pudesse trazer para ser garota propaganda ou garoto propaganda, você traria. Então, aquele é o tom de voz. A Bela Gil, ela representa 100% do Festival Camomila? Não. Mas ela fala de assuntos muito complexos de uma forma simples para milhões de pessoas. E é isso que o Festival Camomila queria. Cultura e autoconhecimento, meditação, glândula pineal, sabe, chakra, isso não é simples. Isso é um negócio que não está necessariamente no dia a dia da população geral. E aí a gente tinha que traduzir isso. Então, vamos pensar, quem é que tem um tom de voz similar? Como é que essa pessoa fala nas redes sociais? Como é que ela traduz um assunto complexo? Então, pensem que vocês vão precisar ter um tom de voz, pensar em como falar isso. Aí esses dois aqui em cima, o que sou e o que não sou, são muito questões internas. São o que você já tem enquanto marca, né? Então, o que eu sou enquanto Festival Camomila? Considerando que a gente tinha o Brasil inteiro de alcance, a gente colocou que uma das coisas que nós éramos era um projeto que era desconhecido. Então, a gente precisa ser mais conhecido. O que é? Apesar de desconhecido, somos encantadoras, somos alteras. A gente consegue, mesmo não sabendo o que alguém passou, a gente consegue, de alguma forma, parar e ouvir aquilo para tentar entender o que aquela pessoa passou. E positiva. Então, é isso. Isso é parte da personalidade do Festival Camomila. É isso, é baseado nisso que a gente vai. O que sou e o que não sou, né? Não sou impaciente, não sou desinteressada. Então, quando você vai responder alguém num comentário, você tem que ter essa preocupação. Não sou perfeita. Então, se eu cometer um erro, corrige o erro, né? E aí, o que eu quero ser? Essas de baixo são o que você está projetando, né? O que você está projetando externamente com a tua marca. Os dois de cima são meio que seus pilares, os três de baixo são o que você quer projetar enquanto comunicação, certo? E isso é uma forma de construir uma brand persona. Esse é um formato bem antigo, mas é super válido e super simples de preencher, vale a pena vocês fazerem. E aí, sempre que você for fazer um post, sempre que você for pensar numa campanha, num lançamento, volta para cá, vê se o que você está escrevendo faz sentido com isso aqui, e aí você vai conseguir ter um fio para conduzir as suas ideias, a tua forma de escrever, a tua forma de falar. Para além disso, e aí, enfim, vamos entrando aqui mais para frente. Novamente, se quiserem parar e falar alguma coisa, por favor. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida, dividir alguma situação? Fique à vontade. Pode ser pelo chat, pode ser abrindo o microfone também. Isso, ó, a Loander falou, a plataforma de anúncios do Facebook identifica imagens com muito texto e veicula menos do que uma foto com pouco ou nenhum texto. Maior doideira isso. Eles identificam tudo, a quantidade de texto, o tipo de texto, a cor da peça. E, inclusive, dentro da plataforma de anúncios, que aí é um assunto um pouco mais complexo, né? Anúncio já é uma outra treta, mas
tem o que a Mas é gente bom chama saber de... que existe, viu, gente? Porque eu também aprendi no caminho aí e nem Não, é bom. botava muita fé na questão dos impulsionamentos e tudo mais, mas é fundamental para gente que trabalha com projeto e tudo mais, Com ainda mais certeza. nessa fase de pandemia, tem que impulsionar as coisas. Total, total. É porque é isso, assim, a rede social ela não está ali para as pessoas se relacionarem, ela está ali para vender anúncio. Então, ou você compra anúncio, ou você vende anúncio. Você A gente é uma esquece isso, grande... né? É. A Pois gente é, esquece que tem dinheiro envolvido, né? Tipo assim, é claro que eles não vão querer mostrar uma foto que as pessoas vão passar, tipo assim. Então, e o Exato. impulsionamento é isso, né? Tipo assim, quando você vai fazer né, impulsionar alguma publicação, é interessante que você tem que ir lá descrever todo o público que você quer atingir. Tipo assim, fulano, cicrano, grupos que curtem a mesma página que você, a idade, a localização, tudo são dados, né? E esses uhum. dados, né, James, foi uma coisa também que você foi ensinando para a gente, eles são fundamentais de serem certeiros e cada vez o funil ser mais direto, né, num determinado público-alvo, que acaba, digamos, gastando melhor o dinheiro, né, Uhum. digamos assim, o investimento. É, porque, assim, justamente, a rede social, ela quer que todo mundo que vê o anúncio clique no anúncio. Para ela, o cenário ideal é esse, porque aí ela sempre vai ganhar em todo anúncio que ela mostrar, né? Então, ela, de alguma forma, ela te presenteia se o teu anúncio é bom. Ela faz com que o seu anúncio seja um pouquinho mais barato, porque é certeza que ela vai rodar em todo. Então, ela prefere um anúncio melhor, que 100 pessoas vão clicar, e aí ela cobra 10 centavos pelo clique, do que um anúncio pior que 20 pessoas vão clicar e ela vai cobrar R$ 1, né? Ela vai cobrar 50 centavos pelo clique. Então, para ela é melhor no volume, né? Então, ela vai priorizar, ela vai permitir que o seu anúncio veicule mais e tudo mais. E é isso. Segmentação é a grande chave. Hoje, quem ganha grana com rede social falando de publicidade é quem faz segmentação, quem está trabalhando de fato com essa questão. Que é muito mais sociologia até do que publicidade, sabe? É É muito doido, total comportamento das pessoas, né? muito doido. Mas é aqui, ó, como ter criatividade e atingir o público-alvo. A gente entra justamente nesse ponto de segmentação que é o público-alvo. É bom que a conversa tá o fio Olá. seguinte. Como ter criatividade e atingir o público-alvo? Aí a gente desenvolve mais uma questão aqui da brand persona, certo? Além de você ter a personalidade, é interessante que você tenha os territórios, o universo que você pode falar sobre, né? Claro, você pode falar sobre qualquer coisa, a tua rede social. Mas, se você definir um grupo de espaços onde você circula melhor, onde você tem mais autoridade, onde você consegue ser mais divertido, você vai conseguir gerar mais movimento. Então, aqui, para o Festival Camomila, a gente definiu 4 territórios, que seriam cultura, autoconhecimento, música e atualidades, certo? Cultura e autoconhecimento, o slogan do evento, música, um pilar-chave do evento, e atualidades, porque se a gente está na rede social e as pessoas estão falando do que está acontecendo, a gente tem que entrar nessa conversa também. E isso é um ponto extremamente importante. Ouçam o que está rolando nas redes sociais e falem sobre isso. Eu vi um post excelente de uma psicóloga esses dias, que saiu a retrospectiva do Spotify, né? E aí explodiu, o Instagram era só a retrospectiva do Spotify. E aí ela fez uma retrospectiva dos principais pontos para cuidar da sua saúde mental em 2020, sabe? E assim, era um conteúdo que não tinha nada a ver com música, nada a ver com nada, mas estava dentro do nicho dela. E as formas seguiam, as formas, né? Aquela bolinha maior, menor, 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 seguia a mesma estética. E aquilo chama a atenção, porque as pessoas sabem que o assunto da vez é aquele. É Então, mesmo que seja quente, um né? É uma outro tema, informação assim, tá, é isso, tá sabe? dentro da onda, né? Tá tipo, muito doido. Exatamente, as pessoas vão querer comentar sobre isso. Então é isso. A cultura, autoconhecimento, música, atualidades eram os territórios. Você define o que são esses territórios e aí dentro dos territórios você cria editorias. A gente tinha, no caso, 8, 2 editorias para cada território. Com isso, você consegue direcionar a sua criatividade, justamente. Porque você sabe, se eu tenho esses 4 assuntos para conversar, eu vou pesquisar mais sobre eles, eu vou interar como é que tá, eu vou saber o que as pessoas estão falando sobre esse assunto, né?
E aí depois, na hora que você for fazer o teu cronograma bonitinho, que eu não sei se está aqui, tá? Não. O cronograma está mais para frente. Quando você for listar, dia tal vai ser tal postagem, dia tal vai ser tal postagem, você já sabe sobre o que você está falando. E aí você consegue nem ser repetitivo, nem ser completamente solto no universo e não vai construir uma unidade ali que faça sentido dentro da tua obra, dentro do que você está propondo para as pessoas naquele momento, né? Luísa tinha falado, por exemplo, das pesquisas artísticas dela e da timeline dela como é extremamente ampla. Dentro disso, né, existem, acredito eu, alguns eixos que sejam maiores. Então, um eixo, como você falou, é a estética. Então, tem perfis que, por mais que tenham estéticas completamente diferentes, é a pessoa que faz a máscara para Lady Gaga e a pessoa que faz, e o artista popular do interior do Recife. São estética, os dois. São mundos diferentes, mas são estética. Então, esse seria um território que está dentro das coisas que Luísa está consumindo, sabe? Então, pensem nisso. Assim, o território, ele te permite olhar para um grande pilar, mas ele não necessariamente te enclausura numa situação. Você tem liberdade, está aberto, você pode falar, sabe? Pode discutir Geminho, sobre esse assunto. Luísa, eu queria te fazer uma pergunta. Você faz cronograma de postagem ou ela vem na tua cabeça? Como é que é? Ou você faz só para os lançamentos? Olha, sou eu que faço as redes sociais da banda, né? Então, assim, às vezes a pessoa dá aquele saco cheio, a pessoa some, daqui a pouco aparece. Eu sou meio assim, eu gostaria de fazer um planejamento melhor. E, sei lá, às vezes a ideia é quando a gente vai fazer os lançamentos, a gente faz um planejamento, assim, pelo menos do feed, do que vai vir ali, mas, assim, o que eu vou colocando, tipo, não, tá, eu vou fazer um lançamento, vou anunciar que vai sair, depois eu vou falar de novo que vai sair, mais uma vez de outro jeito, né, chamando a atenção de outra forma, depois eu falo de novo, dependendo se for uma coisa que realmente estou, né, querendo dar aquele gás para que todo mundo veja. E aí no dia que sai, a pessoa bota de novo, depois que saiu, eu vou lá e vou dizer, galera, saiu, tá lá, vai dar uma conferida. Então eu sei que mais ou menos existe isso. E aí dentro disso eu vou criando os textos, vou também pensando nessa parte do feed mais bonitinho e tal, né, junto com o pessoal da equipe. Mas essa é uma coisa que, assim, existem muitas ideias de conteúdo que a gente poderia fazer na nossa página, né? Porque, assim, até mostrando mais sobre a banda, sobre os meninos, né? Que a gente não faz porque acaba que, como fica tudo em mim, né? E eu tô fazendo outras coisas e, tipo, essa coisa dos equipamentos, né? Tipo assim, eu tô querendo ter uma ferramenta melhor de edição para poder fazer uns videozinhos mais legais pro IGTV, mostrar um pouco mais dos nossos processos. Tem muitas coisas que a gente poderia estar entregando para as pessoas que nos acompanham, assim, e que tem essas curiosidades, né, de não só ver, até agora a gente só consegue, assim, muitas vezes mostrar o produto pronto, né, ó, tá aqui, gente. Mas é interessante também o que essas plataformas como a Twitch, por exemplo, está propondo de você compartilhar processos, né, tem o Marcelo D2 que tá Baiana System, que estão mostrando as pistas, tipo, a tela do computador, mostrando como é o processo deles de produção musical. São coisas muito interessantes que eu tenho observado, assim, que a gente poderia fazer e que tá tudo aqui, assim, muitas ideias, sendo que a gente acaba que, tipo assim, com essa doideira toda de pandemia, a gente se junta, a gente quer criar, a gente quer estar junto no físico, e acaba que eu dou um pouco menos de atenção, assim, né? Eu sei que é justamente essa coisa de priorizar certas coisas, eu acabo priorizando fazer aquele o básico, digamos assim, porque justamente o nosso público, ele vem também, muitas vezes, não vi vocês no Multishow, vi vocês numa playlist do Spotify, então assim, as pessoas vêm para o nosso perfil do Instagram muito por causa de uma coisa que está rolando fora dele. Isso é muito interessante também de pensar nessa coisa da persona, né? Tipo assim, uma música histórica, como, sei lá, o Menor Nico lá, né, que tá... Eita. Alô? O que aconteceu? Acho que alguém abriu e realimentou do computador. Talvez tenha sido isso. Mas é isso, assim, eu não faço esses planejamentos, mas eu sei que eu deveria e eu sei que seria bem melhor. Mas acaba que, de alguma forma, eu fui encontrando a minha maneira de fazer.
Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer que eu ainda não faço, porque por falta mesmo de equipe, de equipamento, de tempo, de várias coisas. Uma das coisas que eu ia comentar sobre isso, né, que a gente fica tão refém das redes que a gente quer conteúdo em todos os canais, a gente quer que tudo seja perfeito e que a gente só quer, a gente quer muito, a gente visualiza, eu quero assim tudo. Só que o tempo que a gente tem para fazer, isso demanda tanto tempo, a criação de um vídeo, de 1 minuto que seja. Você pensar no texto, escrever a postagem, marcar todas as pessoas, remarcar todo mundo nos posts de stories. Cara, você passa horas no celular só fazendo o básico. Só repostando, só fazendo posts. Porque eu ia até te dizer, Luísa, que assim, por mais que você diga, não faço, não tenho o meu cronograma, não vou lá e escrevo tudo, mas eu acho que o seu modo de fazer é tão massa que, assim, chega nas pessoas e chega com essa verdade, né, que a gente estava comentando. Na oficina, na vivência de hoje de manhã, da música, a gente está fazendo uma música e mixando, finalizando uma música que já foi finalizada e que a gente tem a referência, só que a gente ainda não ouviu a referência da música finalizada. E aí a primeira pergunta é sempre qual? Onde eu quero chegar com essa música? A minha mixagem, ela vai depender totalmente de qual é o ambiente que eu quero entregar nessa música. E aí eu acho que trazer isso para as mídias é bem a mesma coisa. É onde eu quero chegar com este trabalho agora. Eu vou lançar uma coisa diferente, vou lançar um piseiro com a potiguara. É completamente diferente do que eu venho fazendo aí na minha outra situação, mas eu trago isso de uma forma atual, porque eu trago referências super atuais, imagéticas, né, de arte e tudo mais, mas eu pego um troço super raiz, que é um piseiro. E tá dando muito certo. Eu só acho que tá dando muito certo. E essa sensação, Luísa, que a gente tem de mas eu podia fazer mais, eu preciso fazer mais, eu me organizar melhor. Isso nunca vai nos largar, sabe? Claro. Esse grupo Total. aqui, que tá, a maioria das pessoas que também estão participando, das que eu conheço, são pessoas que são preocupadas com as entregas, né, para o mundo. Então, a gente tem produtores aqui, Keila Sena, Lucy, Jaju. Então, assim, são pessoas que estão preocupadas em como a comunicação, eu estou falando, tá chegando o que eu estou falando do coração ou tá chegando distorcido? Porque acho que a pior coisa é você ter um monte de conteúdo, mas a coisa chegar distorcida. A coisa, sei lá, fazer um vídeo na correria e aí aparecer um take que a Luísa olha de cara feia para alguém, mas ela nem tava de cara feia, ela tava rindo com a pessoa, sabe? São determinadas coisas que eu acho que às vezes calar vale mais a pena do que a verborragia, entende? Exatamente. Então, tem perfis que eu deixo de seguir que eu acho chato. Que a pessoa fica naquela insistência, não, até porque realmente, né, é real, a gente sabe, quanto mais a pessoa posta, e cada vez que o Instagram, por exemplo, inventa uma plataforma nova, inventou o Reels, eles botam o engajamento lá na frente, né, pronto, agora que inventou, quando eram os stories, antes os stories tinha muita visualização, agora eles caíram a visualização dos stories, aí surgiu o IGTV, aí pronto, agora todo mundo faz IGTV porque eles estão bombando no engajamento do IGTV pra galera usar mesmo a ferramenta dentro da plataforma, né. Então a gente vai aprendendo essas coisas e fica, né, gera muita ansiedade e tudo mais. Então eu tento realmente fazer um uso muito assim. Meu conteúdo de rede social é o meu conteúdo artístico, né? É isso, assim. E como o conteúdo, e como a gente está falando de música nessa era digital, a gente sabe que essa coisa do audiovisual, do figurino, da maquiagem, do vídeo, né, em si, né, do clipe, né? Às vezes a gente sabe, infelizmente, uma música, a gente lançou uma música 1 ano atrás, se eu lançar ela hoje, se eu lançar um clipe dela hoje, ela vai ter muito mais alcance, né? Mais pessoas vão ver porque ela tem um vídeo, né? Então, tipo assim, já que a gente tá tendo, já que toda essa indústria já nos coloca em certas situações que a gente, né, ainda mais nessa coisa do pop,
que a gente também tá tentando hackear, né? A gente tá hackeando o pop de alguma forma, tanto a gente como a Potiguara, a gente, tipo, um clipe como Caderninho Piseiro é um case interessante, porque é um clipe que é um figurino, é uma equipe foda, tá lindo, mas assim, ele tem uma essência, uma verdade, uma coisa de uma interação de amigas, de diversão, sabe, tem uma vida. Às vezes a gente também quer fazer um negócio assim muito perfeito, muito plástico, muito limpo, muito higienizado, e a coisa perde. Tá de acordo com a persona, né? As duas personas que estão ali. Exato, né? então é Porque muito provavelmente interessante. na planilhinha da persona da Luísa os Alquimistas vai ter pop, mas vai ter do piseiro. Aí vai ter o pop do piseiro, entendeu? Então, eu acho que é muito foda isso. E de verdade, a gente não pode cair nessa onda de... Eles querem isso. Eles querem que a gente sempre tenha essa sensação de, meu Deus, eu tô perdendo alguma coisa, meu Deus, eu tô perdendo de ver os processos, eu tô perdendo de postar, eu tô perdendo de me amostrar, entendeu? As pessoas não vão ver o que eu tô fazendo. Eu sofro muito com isso também, porque assim, eu não sou ninguém, mas a gente realiza muitas coisas na guria e, cara, não tem, juro por Deus, não tem 10% das coisas que a gente faz. Porque se a gente fizer isso, não tem tempo para fazer mais nada. Entendeu? Exatamente. Porque aí a gente vai pirar nisso. Essa é a coisa do independente, né? Da produção independente. E, claro, a gente pode ser que chegue um momento da gente ter sempre uma pessoa para ver tudo isso, mas isso aí é um mundo muito... É distante, entendeu? Para o que a gente tem hoje, caramba, eu acho que todo mundo aqui já faz um trabalho surreal, assim. A gente não pode cair nessa pegadinha, não, da ansiedade, porque depois, é como o Jameson falou, a coisa mais preciosa que nós temos na vida é o nosso tempo. E aí a gente tá fazendo o que com o nosso tempo? Né? Exatamente. Tá gerando anúncio pros caras. É isso, total. Mas, ó, e ferramentas como essa, ter essa perspectiva aqui, acho que a Luísa falou, é massa justamente para trouxe a vivência dela, que faço do jeito que dá, faço o que eu sinto que eu consigo fazer. Eu acho que é isso que é importante, que a gente tenha essa sensação de estou fazendo o que eu consigo fazer e não vou passar disso, não vou me atropelar para passar disso. E ferramentas como essa daqui, elas não são necessariamente obrigatórias para que você, se eu fizer isso aqui vai melhorar muito. Não, se eu fizer isso aqui, talvez eu consiga ter um norte para que eu pare de ter ansiedade, porque eu não vou parar. Será que eu tenho que fazer? Será que tem mais? Então, todas essas dicas aqui, inclusive, que estão aqui para vocês, são muito nesse sentido. É um start para você entender uma forma de fazer e aí, como a Luísa falou, encontrar a sua própria forma de fazer. Que aí você pode usar isso aqui ou não, o território já está na sua cabeça e você vai fazer isso de forma mais orgânica, mas você sabe, você tem um mínimo para falar assim, eu tenho um roteiro, porque aí eu não preciso nem seguir ele. Né? Às vezes você faz um roteiro para uma situação, simplesmente pela segurança de saber, quando eu chegar ali, se precisar eu sigo isso aqui. Mas se não, eu vou no meu flow, vou no meu fluxo e vai dar certo. São dicas valiosas, porque tem muita coisa técnica também disso. Beleza, tem toda essa parte, né? E tal, da alma das coisas, da essência, da parada, do que a gente tá fazendo, assim, dentro desse recorte artístico e musical, por exemplo, que eu tô me inserindo, assim, né? E é como assim, as pessoas que vêm pra mim nas redes sociais vêm muito por causa do meu trabalho na música. Principalmente, hoje em dia. Isso pode mudar, mas enfim, até agora é assim. Mas, tipo, essas dicas são muito valiosas, porque a gente fica perdido mesmo dentro daquele mundaréu de informação. E, sei lá, tipo assim, tem tanta coisa também, enfim, tanta coisa aleatória, tanta coisa que não acrescenta em nada, né? Tanta gente com coisas legais pra botar pra frente, pra comunicar e não sabem como fazer. Então, essas dicas são muito importantes, sim. E aí é isso, tenho como parâmetro esse ponto justamente. Isso aqui é um norte para que vocês justamente possam sair dessa lógica, dessa ansiedade, do que eu tenho tanta coisa para fazer que aí eu entro em desespero. Não, se você estruturar o que você olhar aqui, eu tenho 3 territórios, tenho esses editoriais, vou construir a partir daqui, talvez ajude, talvez traga um pouco de calma nesse aspecto. Mas vamos para frente, tem umas outras coisitas práticas aqui para a gente discutir, como, por exemplo, público-alvo, que é um grande rolezão para as pessoas. E aí, para começar sobre o que é público-alvo, a gente começa sobre o que não é. E seguidor não é cliente, nem é público-alvo,
principalmente se a gente estiver falando aí de venda, né? Estiver falando de uma marca, estiver falando de algo do tipo. A pessoa pode seguir e nunca consumir financeiramente o que você está propondo, né? Ou então, sei lá, a gente teve uma pergunta de uma psicóloga, por exemplo. Massa, eu tô achando lindo que tem psicólogas e psicólogos entrando nas redes sociais e criando conteúdo. Provavelmente, grande parte dos seguidores vão ser de outros lugares, nunca vão para uma sessão com essa pessoa, simplesmente por uma questão geográfica, sabe? Então, o seguidor não é público-alvo. Você pode propor essas discussões, você pode criar conteúdo para as pessoas e se fortalecer, né, e entregar de alguma forma, principalmente psicólogo que ainda tem a questão do compromisso social, né, de cura do tecido social. Você está entregando ali de alguma forma o teu propósito de vida, mas tenham isso em mente. Seguidor não é cliente, seguidor não é público-alvo. Eu já vi muito, e aí falando de empresa, muita gente de empresa, que a gente fez aqui a análise dos seguidores do Instagram, agora a gente sabe que o nosso público-alvo... Veja bem, você sabe que o seu seguidor do Instagram, você não sabe que o seu público-alvo. São coisas diferentes. Então, seguidor não é cliente, nem é público-alvo. E aí, sendo um pouquinho mais técnico, quando a gente fala de público-alvo, a gente tem público-alvo primário, que são as pessoas que, de fato, podem consumir o seu produto. A gente tem, por exemplo, um público-alvo secundário, que é a pessoa que convive, que pode comprar o seu produto para presenciar alguém que, enfim, pode fazer uso dele. É uma pessoa que o seu produto resolve o problema dela, mas você nunca pensou nisso, porque você estava focado em resolver um problema A e uma pessoa com um problema B também pode usar o seu produto, só que menos. E aí você tem um público-alvo primário e um público-alvo secundário. Se você tem marca e produto, às vezes o seu público de um produto é diferente do público de outro produto. E aí, enfim, eu queria... Isso, a Guria hoje tá com essa questão, né? Porque a Guria tem uma série de projetos, então tem a Guria enquanto marca que produz eventos para outras pessoas, tem os eventos proprietários da Guria, como o Festival Camomila e Ação Camomila, tem projetos, como a Carol que chegou aí. Olá, Carol! Tchauzinho. Estamos com Carol aqui, gente. Chegou Carolzinha, da nossa CRIO, que eu disse que ela não estaria hoje, mas ela chegou mais cedo, tá em viagem a trabalho, chegou mais cedo no hotel, e aí já chegou aqui com a gente. Bem-vinda, Carolzinha. Depois, por favor, Carol, abre o microfone e chega mais. Caruru Prod. Isso. Mas é isso, assim. Então, hoje o Camomila tem uma série de coisas para discutir, né? Aí tem os seus projetos proprietários, tem o projeto Pollen, que já é uma outra marca que está dentro do grupo da Guria. E, enfim, são públicos-alvos diferentes, são projetos, são produtos diferentes, uma marca, outro produto e etc. Então, tenham isso em mente quando vocês forem pensar. E aí, o que eu trouxe aqui, por exemplo, voltando para a nossa cozinha, é o Festival Camomila 2020. Falei com as meninas, elas falaram, nosso público-alvo é qualquer pessoa, porque nós somos um festival aberto, gratuito, que fala sobre cultura e autoconhecimento. Então, quem quiser pode consumir. E, de fato, quem quiser pode. Mas aí, quando a gente está pensando em comunicação, a gente tem que escolher alguém para falar. Porque se você falar com todo mundo, você provavelmente não vai se conectar com ninguém. Então, mesmo que o seu produto seja, eu faço música, todo mundo pode ouvir música, todo mundo é o meu público-alvo. Não. Aí, o que você pode fazer para pensar um pouco melhor nisso? Você pode ir destrinchando o que você está oferecendo. Então, quais eram as características definidoras do Festival Camomila 2020? É que ele era um festival online e de cultura e autoconhecimento. Então, quem é o público-alvo? Primeiro, são pessoas que têm acesso à internet, porque se essa pessoa não tem acesso à internet, ela não vai conseguir consumir o festival. E são pessoas que têm como interesse cultura e autoconhecimento, né? Que a gente chamou, quando estava desenvolvendo o projeto, de substância, né? Desse olhar substancial para a vida, para a cultura e etc. Então, diante dessas duas características que definiram o Festival Camomila 2020, a gente colocou umas questões para tentar olhar para onde estava esse público, que agora a gente entendeu. Então, nosso público são pessoas que têm acesso à internet e que se interessam por cultura e autoconhecimento, que tem algum passado nesse aspecto, né? E aí a gente colocou 3 perguntas, né, 6/3 perguntas estruturais, para tentar entender quem era esse público. Então, quem tem conexão e quem tem substância, como é o acesso a essa conexão à internet e a essa substância, e quando, né, onde estamos agora,
que na época era abril, então a gente estava meio na discussão, abril, maio para junho, na verdade, a gente estava ali no meio da discussão do comportamental em relação ao Covid, né? Então a gente tinha que responder essas questões para tentar entender de fato quem era o nosso público. E aí a gente veio para esses pontos aqui, para essas fontes, para tentar entender as características dessas pessoas. E aí, vindo para a questão técnica, é extremamente importante trabalhar com dados. Extremamente. Ah, mas dado é caro. Ah, mas dado é complexo. Não necessariamente. Todos esses pontos aqui, tirando o relatório de tendências da SXSW, todos esses documentos serão gratuitos, tudo isso tem acesso. A FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, libera a pesquisa mensal. O Grupo de Mídia de São Paulo, que é uma espécie de coletivo de agências de publicidade, todo ano ele faz o Mídia Dados. Então, que aí foi o que Camila falou, que a gente viu lá que as pessoas consomem muito mais no celular do que no computador. Se a gente não soubesse disso, a gente poderia definir toda a nossa comunicação para que a pessoa acessasse no computador. Porque para a gente é muito mais legal imaginar que o nosso público vai estar vendo o vídeo numa tela grande, com home theater, com não sei o que, sabe? E, assim, não, o sonho de Larinha, né? Coitada. E o povo tudo no celularzinho. Nossa, total. Vídeo Full HD e a tela desse tamanho, meu Deus. Pois é, a pessoa está no celular, então a gente tem que saber, tem que entender como é que as pessoas consomem, quando é que elas consomem, quem é que consome. Aqui é uma pequena lista do que eu procurei, né, dentro do que a gente propôs para o Festival Camomila, mas é isso, todos esses pontos aqui, todas essas ferramentas são gratuitas. Então, você vai falar sobre, sei lá, você está vendendo viagem, certo? Massa. Como é o nome? A Associação Brasileira de Aviação mostra lá, o relatório dos aeroportos mostra lá, as pessoas viajam mais para cá nessa época do ano e o valor da passagem é tanto. Quando a gente estava fazendo o lançamento do mapa dos festivais, eu ainda estava no Banana nessa época, a gente estava fazendo o lançamento do mapa dos festivais, que é basicamente um mapa interativo, é tipo um Google de festivais de música. E aí a gente estava tentando entender quais são os festivais que a gente vai dar prioridade e quando. Aí a gente pegou o relatório anual e viu, essa época do ano as pessoas viajam mais para cá, se tem mais procura, talvez o preço da passagem esteja mais caro. Então a gente vai pelo oposto. A gente vai anunciar os festivais nas regiões que são mais baratos, porque a proposta do mapa dos festivais era, você vai conhecer, você vai entrar lá e vai conhecer um festival muito longe, que você nunca conheceria em outro lugar, e vai fazer uma viagem para dar rolê para conhecer esse festival. Esse era o convite que a marca fazia. Viagem, explore o Brasil através de festivais de música, sabe? E aí, então, vamos propor para as pessoas os festivais que a gente sabe que naquele momento do ano, quando ela pesquisar, naturalmente já vai ter promoção de avião para lá. Então, ela vai se sentir mais motivada, ela vai encontrar uma promoção, sabe? Dado é importante nesse aspecto. Então, se você vai falar de viagem, procure as agências reguladoras de viagem, procure as empresas de viagem, procure, se vai falar de varejo, mesma coisa. Enfim, existem dados, existem fontes de dados gratuitas imensas na internet. Façam uso disso, pelo amor de Deus. E aí, falando de música, por exemplo, no Spotify, na versão para desktop, né, no aplicativo mesmo para desktop, se você for no perfil do artista e for em sobre, você vê as principais cidades que as pessoas escutam você, né? Então, você, enquanto artista, tem esse teu relatório lá. Mas, eu estou pensando se eu entro em contato com alguém para fazer um feat, para fazer alguma coisa, se eu vou viajar para uma cidade ou não, se eu tento procurar um produtor nessa cidade. Pô, se tu tem lá que a segunda cidade que mais te escuta é a cidade que você nunca foi, tira esse print e mostra para o seu produtor, sabe? Mostra para o produtor local lá, e aí você, de repente, consegue emplacar, né? E, enfim, para dizer tudo isso, eu vou chamar a Luísa de novo para fazer a pergunta para ela, que eu já sei a resposta, que eu já ouvi. Mas eu não sei se foi no do Sol ou se foi nesse em São Paulo. Mas tu adoro essa coisa de dizer no meio do assunto, adoro, porque realmente é um tema tão mutável, é tão pessoal, que eu vou só trazer uma observação aqui que a Keila Sena fez,
que ela disse assim, meu problema não é ansiedade, sim preguiça. E não falo de não ter coragem de fazer, mas eu não dou muito conta de manter uma dinâmica nas minhas redes. Tenho 3, a pessoal, a do Festival Goiamum e da produtora dela, a casa de produção. Aí sempre terceirizo os serviços de social media, mas isso fica nos projetos que estão rolando. Na fase que não tem o projeto, eu tento administrar, mas isso leva muito tempo e eu acabo focada na minha função, que é produzir, deixo um pouco de lado as minhas redes profissionais e entendo que isso é ruim. Por isso estou aqui para me inspirar em vocês. Então é bem aquilo que eu falei, Kelinha, estamos exatamente na mesma situação. E é isso, perfeito, gente. Mas é abraçar essa questão. Aí, no caso, por exemplo, de Keila, que está falando lá, porque quando tem projeto, tem o que anunciar. Eu lembro da sua pergunta, Keila. Quando tem projeto, tem o que anunciar. Quando acaba, não tem mais o que anunciar, que ela mandou essa pergunta também no formulário. E aí, você pode falar de produção como um todo. Uma coisa que eu posso sugerir para você é, pega teus parceiros, tuas parceiras, e fala assim, fulana está produzindo isso. Eu vou postar, eu vou falar sobre isso. E aí você faz da tua página de projetos, um grande hub de outros projetos. E aí pode ser da parceira, pode ser da pessoa que produz lá na Caixa Prego e você admira e fala assim, pô, isso aqui é um projeto legal, vou falar sobre isso. Os seus projetos, como vocês giram em torno de cinema. Então vamos falar de cinema, sabe? Vamos colocar um negócio que é 100% estética no Instagram. Print de filme, com a fala. Né? Só o framezinho e a falinha ali. É isso, que aí é um conteúdo super rápido de fazer, não gasta tanto tempo. Então, nesses hiatos, uma coisa que você pode fazer é trabalhar com repost. Você não precisa criar conteúdo, você vai curar conteúdo. E aí você economiza bastante, porque eu sei que na sua timeline vão estar os seus amigos, porque no grupo dos produtores o pessoal vai estar, pessoal, estou divulgando isso aqui agora, estou fazendo isso aqui agora. Como é que faz repost? Como é que faz repost? Perfeito. Até hoje eu não sei. Me disseram que era só pelo computador. Aí eu vejo o povo tudo repost. Eita! Então, tem esse negócio de repost. Tem um repost manual que você simplesmente printa um negócio e posta lá no teu rolê, né? E aí você pode, pelo computador, como você falou, copiar e colar a legenda. E tem um aplicativo. Tem aplicativo. Tu tá mutada, cara. Tu falou, mas não saiu voz, não. Não. Ixi, parou o áudio. O áudio... Parou? Voltou. Agora... Parou? Não, eu disse, eu quero que é bem facinho, que é para eu ensinar a Kelinha também, porque ela tá com as hashtags aqui. Nasci em 1900... As hashtags que a Kelinha botou aqui no chat. Nasci em 1976, usei orelhão de ficha e sou analógica. Essa é a persona dela. Perfeito, olha aí, ó. Mas sabe fazer repost. Aqui, deu na minha cara agora. Arrasou. Mas sabe fazer repost. Vai ensinar. Que aplicativo é esse? Conte pra mim. Mas é isso, toda a sua rodinha de aplicativos do seu celular e jogar repost, vai aparecer. Repost para Instagram, repost não sei o que, tem vários aplicativos. O repost para Instagram, que é um repost, é lindo. Para mim é a melhor usabilidade. E aí o que você vai fazer? Você vai no post do Instagram, depois que você baixou o aplicativo, você vai lá no post do Instagram e clica nas bolinhas, nos 3 pontinhos, para copiar o link. Depois que você copiou o link, quando você abrir o aplicativo Repost, automaticamente já vai estar lá. Aí você só clica e ele vai dizer, você quer repostar agora? Sim. Aí você clica assim, ele já abre no Instagram com a imagem, com um quadradinho aqui em cima, né? Repost de fulano e com o texto, tá ligado? 3, 4 cliques e tu resolve. Mudou um pouco a minha perspectiva. Talvez eu apareça mais, viu, gente, nas redes sociais. Pois é isso, gente. É isso. Quando vocês estiverem com hiato, com projetos assim, entra na coisa de pro território de vocês, que se for cinema, fala de cinema, fala de outros eventos, de outros projetos, etc. Mas é isso. Cadê o chat? Mas vamos voltar aqui para o ponto que eu ia perguntar para a Luísa, que é, a questão é, muito se discute de, eu vou usar dados para escolher quem eu vou chamar para ser minha parceira de produção, para ser minha parceira de acontecer na música, e tem muita gente que está pautando a produção nesse sentido, né? E, enfim, principalmente quem está em gravadora, porque as gravadoras, sim, elas têm o que eles chamam de, que o mercado chama de departamento de BI, que seria Business Intelligence, né? Que é paulista meu, que eu sou do BI, meu.
que é a galera que vai simplesmente ficar enfurnado, trabalhando com dados para entender, esse artista se conecta mais com esse, então eles dois juntos vão vender. E aí, Luísa, como é que tu escolhe quem é que vai trabalhar com você? Em relação à formação da banda, que quando a gente estava no início, foi uma coisa diferente. Eu vinha do circo, cheguei para um amigo meu da música, Zeca Xangá, que eu sabia que tocava e tal, e falei para ele, eu quero cantar e tal. Então, esse início da formação da banda foi muito assim, eu fui adotada por pessoas da música que acreditaram na minha voz, que acreditaram no que eu tinha para fazer, e a gente foi formando a banda muito nesse sentido. Cheguei para Gabriel do Souto, então rolou muito isso, assim, de ser adotada nesse início. Com o passar do tempo, a gente foi, né, amadurecendo o som, e a banda realmente foi fazendo sua discografia e tudo mais. Mas existe existem muitas formas de escolher, né? Assim, geralmente são pessoas que estão próximas, no fim das contas. São pessoas que, de alguma forma, eu tenho alguma relação, ou que eu tenho alguma admiração, alguma relação, mesmo que não seja, assim, física, mas de rede social, de já existir algum papo, alguma conversa, saber que existe uma coisa recíproca, né? Uma vontade mútua de colaborar, né? Assim... eu nunca fiz, assim, às vezes chegam convites para mim de pessoas que eu não conheço, né? E eu sempre fico um pouco assim, porque para mim é importante essa coisa do processo mesmo, de estar junto com pessoas que, sei lá, né? Que a gente gosta de estar junto, né? Assim, e acho que isso no fim das contas, o produto final, ele fica mais verdadeiro, assim. Eu não me ligo muito nessa coisa assim, sei lá, já ouvi comentários de pessoas da música chegar pra mim e falar, seu trabalho é muito legal, o seu disco Jaguatirica Print é muito legal, mas acho que eu devia fazer feats com pessoas mais famosas. Tipo assim, não é que eu tô dizendo assim, não faço feat com pessoas famosas. Se existir um contato, se existir uma parceria, se existir já... Enfim, pode acontecer, sim. Mas eu não vou atrás disso, não é um parâmetro que eu uso, assim. Tipo, eu acompanho muitos feats de gravadora, muitas parcerias que vão muito nesse sentido de somar fanbase, somar números, que eu olho e não me vejo fazendo aquilo, porque às vezes fica uma coisa muito superficial, né? Nessa indústria, assim, da música, as pessoas querem, porque querem estar sempre lançando coisa, arrecadando grana de royalty de streaming, tudo. Então, tipo assim, vamos chamar fulano, porque fulano... E assim, nessas eu vejo artistas incríveis que quando se juntam, a coisa não fica tão incrível quanto eu acho que poderia ficar, sabe? Você olha assim e fala, não acredito 100%. Não acredito que tais pessoas tão incríveis se juntaram e a coisa ficou tão meia boca. Por quê? Porque tá dentro desses moldes da indústria, né? Tipo assim, as pessoas não se juntaram, sei lá, MC fulano, MC ciclano, não foram tomar um café, tomar uma cerveja, conversar, ou se ligar e falar, e aí, amigo, vamos falar sobre isso, vamos trocar referência, vamos... Muitas vezes não parte desse lugar, né? Parte de uma coisa muito... Enfim. Então, parte de uma coisa pautada, né, Lu? Parte de um produto pensado por uma terceira pessoa que disse, né? Que pode dar certo e pode ser bem medíocre, né? Se não tiver às vezes... muitas vezes dá certo também. No sentido, assim, dá certo. O que é dar certo também? Mas, enfim, muitas vezes eu olho parcerias que são feitas assim e eu acho massa, me identifico. E, às vezes, eu já fiz parcerias, assim, que são mais... Luísa, eu gosto do seu trabalho, eu tô aqui, a gente não se conhece, mas e aí eu falo, bom, me manda o som, vamos no som, então, vamos na obra artística, vamos partir disso. Aí eu ouço e digo assim, essa obra me chama? Vai ser legal estar nela? Essa obra precisa de mim? Essa obra precisa... Eu vou muito nesse lugar também, esqueci de falar dessa coisa das parcerias. Eu tô criando uma música e eu falo, poxa, isso tem tudo a ver com fulana. Vou ter que chamar Jéssica, vou ter que chamar não sei quem. Então, às vezes, a música chama a pessoa. Já chama, exatamente. Né? E às vezes você chama a pessoa não se conecta. Você chama a outra, que acha que também tem a ver, e assim vai, né? Mas é muito assim, a obra artística, ela sempre fala primeiro, né? Porque aí a gente se livra um pouco dessa coisa do ego, até na hora de compor e tal, porque fica naquela coisa, tipo, não, fulana tem tantas linhas, ciclano tem tantas linhas. Não, cada uma tem que ter 1 minuto. Não, a obra vai dizendo esse equilíbrio. Não, seria legal realmente ter mais a voz de fulana pra gente equilibrar aqui, porque tem muito de não sei quem. Isso vai pros vídeos também, vai pra tudo, né? Tipo, então,
É mais por aí, assim, que eu faço essas parcerias. Arrasou, perfeito. Eu perguntei justamente, eu não lembro se foi na Sim ou se foi no do Sol, mas eu lembro de você falando isso, ficou muito na minha cabeça, e eu acho que isso é um gancho ótimo para a gente falar de conteúdo aqui, que é um outro rolê que está acontecendo agora, que é as pessoas estão se juntando para fazer parceria de conteúdo, né? Então, pega a psicóloga e a nutricionista, e qual é a relação desses dois mundos? E aí faz a parceira. Então, você está aí pensando, como é que eu vou criar, o que eu vou criar? Pense em pessoas que estão ao seu redor, que você gosta, que você se identifica. Fala assim, vamos criar uma série? Vamos criar 5 posts aqui que vão para o meu perfil, vão para o seu perfil, em que a gente vai encontrar os nossos dois mundos e vai fazer isso acontecer. Eu acho que esse é um caminho extremamente válido, é um negócio que está começando a rolar bastante, né? O fit de conteúdo. Sim, eu queria, desculpa interromper, mas tem uma muito legal, por exemplo, a Tereza Cristina, que está fazendo lives quase que diariamente. É muito legal ver esses encontros, né? Essa coisa da curadoria dela, de chamar pessoas nossa, são papos assim incríveis. Eu vi muitas lives interessantes nessa pandemia, que é justamente essa junção, né, de universos e essa soma, né, de vivências, né, de experiências, de tudo. Então, é muito interessante mesmo essas parcerias que estão surgindo para a criação de conteúdo. É isso, considerem parcerias. E é uma coisa, né, Jamie, que tira a... Eu acho que quando tu cria, por exemplo, no nosso caso aqui, né, a gente teve que virar apresentadora, não teve para onde correr. Acho que todo mundo que é produtor, né, de evento e tal, teve que virar apresentador, né? Então aqui eu tô apresentando vocês aqui para essa galera. E Juliana teve que virar realmente apresentadora. Então ela faz todas as cabeças, ela é a porta-voz, né, dos Camomila, tudo mais. E a gente se pega numa coisa de, essa multifunção, né? Essa multifunção que a gente fica de mas agora agora eu vou apresentar e eu vou ter que falar mais alto, eu vou ter que falar mais baixo, e aí, sabe, essa coisa da persona. Então, eu acho que é um desafio muito grande você ter que, do nada, virar isso. E aí você meio que vai quebrando um pouco a vergonha, porque se você cria o conteúdo com alguém que também não tá acostumado a criar, você vai se ajudando, entendeu? Vai nos percalços ali, não faz assim não, vem pra cá. E a Carol mesmo, Caruru, que entrou agora, também, manda o vídeo. Tem que ser um vídeo explicando, né? É isso, hoje tudo é vídeo. Então, pandemia, você tem que ter ali o conteúdo, tem que tirar a vergonha da cara mesmo. Não tem jeito, né? Perfeito. Demais. Queria trazer esse ponto aqui para passar para a Vitória, que é justamente quando a gente está falando de público-alvo, né, que era o que a gente estava falando aqui, a gente tem que entender que a gente tem que falar a língua do público e não o público tem que falar a nossa língua. Porque se você tem um produto, ou se você tem um projeto que é muito técnico, e aí você só usa os termos técnicos, quem vai seguir o teu perfil são os seus concorrentes, basicamente, né? Eles vão entender sobre o que você está falando, né? O teu público, que talvez não seja tão nerd no teu assunto, ele vai precisar daquilo um pouco mais mastigado. Então, você tem que falar a língua do público, você tem que entender, eu chamo meu produto de X, mas as pessoas reconhecem meu produto como Y. É meio ofensivo. Vou dar um exemplo da publicidade aqui, o logo e a logo. O cliente só fala logo, mas tecnicamente o certo seria o logo. E aí? Você vai ficar... Esse é um exemplo péssimo porque o logo e a logo dá para entender. Mas é só para trazer um pouco para esse universo. Você tem que falar a língua das pessoas. Não você tem que esperar que as pessoas aprendam a sua língua, a sua linguagem. A menos que você esteja fazendo uma venda técnica, consultiva, que é um negócio que vai ser muito mais demorado, e aí você entenda. Você vai ter um nicho pequeno, você vai ter poucos seguidores, que vão estar próximos ali de você, que vão entender o que você está querendo dizer, mas serão poucos. Se você quer aumentar a discussão, você tem que falar a língua das pessoas, e não esperar que as pessoas falem sua língua. Dito isso, Vitória, como é que foi? James, como é que está sendo, na verdade? James, seguinte, só para contextualizar essa história, a gente tem 12 minutos, certo? Talvez não dê tempo de Vitória apresentar hoje, talvez deixe para amanhã.
O Rodrigo Passos, ele falou quando você... Você pode voltar 2 slides? Eu acho que foram 2 slides que você falou do... E não. Era em público-alvo, quando dizia Seguidor que o público... público-alvo. Isso. Esse aí. Seguidor não é cliente, ou público-alvo. Aí o Rodrigo Passos perguntou assim, isso em sua totalidade? Porque o seguidor, em algum grau, é uma pessoa que quer obter informação sua, ou não? Informação que pode se converter em compra ou não? Pergunta do Rodrigo. Em sua totalidade, nada. Nada em sua totalidade, porque é isso. Assim, se a gente está falando de um artista, provavelmente quem vai consumir aquela música, provavelmente quem está seguindo você no Instagram, provavelmente vai ouvir tua música e vai converter para o teu Spotify, vai converter para o teu show, vai comprar a tua roupa, tá ligado? Massa. Mas, no geral, e quando você está falando em varejo, quando você está falando em outros cenários, a pessoa simplesmente ela pode se interessar por aquele assunto e aí ela não viu ninguém falando sobre aquele assunto daquele jeito, mas ela não tem nem potencial para ser teu cliente. Porque, por exemplo, se você é a psicóloga, se você é o psicólogo que está na cidade X e a pessoa da cidade Y que segue, ela não vai viajar toda semana para fazer sessão. Então, ela não pode ser teu cliente. Então, é isso. Provavelmente, dentro dos seus seguidores, tem pessoas que compram, tem pessoas que não compram. E dentro das pessoas que compram, tem seguidores e tem pessoas que não são seguidores. Então, essa frase, essa máxima aqui, ela não é para ser na pedra então eu não posso considerar o meu seguidor como parte do meu público. Pode e deve. Mas, assim, se você só olha para o seu seguidor para definir quem é o seu público, quem é a persona do seu público, sabe? Todo mundo que me segue no Instagram tem 17 anos e é interessado em X, eu sempre posto foto na praia. Então, o meu público-alvo são pessoas de 17 anos que gostam de praia. De repente, não. De repente, você posta muita foto que lembra a praia, o que tem praia. E a pessoa vai seguir por aquilo. E, na verdade, se você for olhar no histórico de compra, os seus clientes são pessoas de 30 anos, ou de 35 anos, que usam menos o Instagram. Por isso que você não está vendo elas ali, porque são pessoas de 30 e 35 que usam menos o Instagram, entendeu? Então, é mais nesse aspecto, assim. É para não se deixar levar por essa ilusão de que se você olhar o perfil de quem está te seguindo, você vai saber exatamente quem compra o teu produto. E não necessariamente. É o seguinte, como é que vai ser agora, tá? Vocês participantes já estão num grupo, né? Produza conteúdo. Agora a nossa crew vai entrar nesse grupo também e a gente vai abrir os comentários. Então lá a gente vai mandar o vídeo da Carol, que é um vídeo bem legal com dicas para stories criativos e tudo mais. E eu sugiro que vocês assistam o vídeo antes de chegar na aula, no nosso encontro amanhã, porque aí a gente ganha esse tempo, né? E aí vocês já ficam também matutando. E aí eu vou sugerir também um desafiozinho que acho que, não sei se a Carol falou sobre isso no vídeo, mas que era para vocês criarem stories e marcarem a gente com essas dicas que a Carol vai dar, certo? Para botar em prática esses exercícios que a Carol sugeriu. E aí para apoiada, viu? Tá ótimo, obrigada. E aí, para fechar aqui, queria só ler mais as últimas perguntas. Lucy disse que se você for repostar no Stories, você ainda amplia a imagem e some o nome da pessoa que você está repostando. Fica a dica, galera, já anotei aqui. E o Aloander, que é de Campinas também, ele disse assim, nossa, uma parceria que eu vejo muito massa é a MC Tá e o Jalu, 2 pessoas que estão crescendo junto de um jeito muito bonito. E eu concordo total. Tem mais um comentário. Ribeirão Preto. E pode chamar de alô se quiser, ótimo. Então não é Campinas. Arrasou. E aí tem uma mensagem aqui para o nosso grupo, que é Whitson. Ele disse assim, parabéns a Camila pela ação, por reunir uma crew tão poderosa. Chames, que é Jameson, é parceiro de vida, inspiração.
Carol é a produtora de maior potencial que existe. Sou fã, amiga e admirador do trabalho, além de Vitória e Luísa, que são artistas incríveis. Sobre o tema, acredito que o que falta para a virada de chave e start na produção de conteúdo é a compreensão que essa atividade está totalmente vinculada ao trabalho, que é aliada e fundamental para o crescimento da nossa marca, mesmo que seja a marca pessoal. O mistério maior talvez não seja saber como começar, mas como tornar a produção de conteúdo algo rotineiro e acho que é embutido ao que fazemos. Existe essa palavra, incutido, e eu que não conheço? Existe. Incutido? Hudson é redator publicitário. Porra, Hudson arrasou aqui, viu, meu irmão? Bom, obrigada, estou aprendendo até uma palavra nova aqui, sem nem falar português. Como o Jameson falou, é buscar propostas e conteúdos que deixem sempre a rede ativa, seja com dicas de trabalho, como Carol faz no perfil da Caruru, ou mesmo indicando o trampo de pessoas próximas, comentando temáticas relacionadas, enfim. Tornar a produção de conteúdo parte da rotina de trabalho. Muito obrigada, Hudson, por me ensinar uma palavra nova. Ensinar principalmente essa palavra nova. Fala que linda. Vou pegar para a vida. Porque eu acho que só comentar aqui também, porque eu acho que é extremamente válido e acho que o Hudson traz esse olhar justamente porque ele é redator, ele é um cara que tem como trabalho escrever, e aí é muito redator publicitário, né? O famoso criativo. E aí, como é que você é criativo no trabalho? Tem dia que você não está criativo, né? E aí, quando você está nisso há muito tempo, você entende que criatividade não é ter uma inspiração. Criatividade é todo dia, eu tenho que fazer 5 postagens. Então, toda segunda eu vou sentar e vou escrever 5 postagens. Toda terça eu vou pesquisar a pauta para a semana que vem. É, de fato, transformar isso em rotina, que aí daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vai ficar cada vez mais fácil, porque você entendeu que é criatividade e o conteúdo não vão vir de um estalo mágico. Eles vão vir de você todo dia, sentar a bundinha na cadeira e fazer um pouquinho. É igual correr, que um dia é cansativo, no dia seguinte um pouco mais fácil, um pouco mais fácil, um pouco mais fácil. Perfeito, Hudson. Muito obrigado pela fala. Estava um pouco na apresentação, mas eu não cheguei nem na metade, porque... Carol, eu acho que é legal, Carolzinha, você também jogar o podcast e agora a produção, o primeiro sobre criatividade, né? Essa fala de James é exatamente o que a Carol falou no podcast, nesse episódio que eu vi agora da série. E ela fala isso, que não adianta achar que criatividade é uma coisa que... Né, Carol? Fala um pouquinho aí, rapidinho, pra gente fechar isso. Tem um podcast, essa semana eu lancei um vídeo também sobre isso, né? Eu li um livro esse ano, no início da pandemia, foi ótimo, inclusive, para, enfim, abrir a cabeça. E é isso, é exercício, fazer e refazer, fazer e refazer até ficar diferente, é sempre isso. Nunca vai estar perfeito, como o Luísa estava falando, se a gente ficar esperando essa perfeição, ela não vai chegar, a gente nunca vai chegar nesse ponto que a gente vai estar satisfeito 100%, então é aperfeiçoar, é estar com pessoas que também fazem um trabalho massa, que a gente acredita, que a gente pode somar, que a gente pode aprender. Eu sou muito dessas de, eu ensino e eu aprendo ao mesmo tempo, e eu acho isso massa. Sempre me acho filhote nas coisas, porque eu estou sempre com essa cabeça aberta para estar aprendendo cada vez mais. Então, a dica é, bota a cara, faça. Não vai estar perfeito, mas você pode aperfeiçoar com o tempo. Então, é muito disso, assim. Vá lá e bota a cara. Total. Massa, massa. Pois, gente, isso. Eu brinquei, só para puxar, eu brinquei até com você e com o Ju. Eu brinquei com você e com o Ju em algum momento do evento, que rolou mas será que... Do festival ainda, né? E a gente tinha uma campanha de 4 meses, uma campanha super longa, que ia dar para trabalhar várias coisas. E aí você estava, mas será que foi? Será que não foi? Eu falei, gente, vamos aproveitar que é de graça postar? E aí a gente pode fazer vários posts. E se o de hoje não funcionar, amanhã a gente vai testando. Funcionou e vai testando, e vai testando. Aproveita que é de graça, gente. Aproveita que é de graça e vai fazendo e vai testando. Mais texto, menos texto, mais arte, menos arte.
chamando, sem chamar. E aí, daqui a pouco, vocês vão entendendo, quando eu faço a chamada, as pessoas vêm mais. Quando eu coloco mais imagem do que texto, as pessoas interagem mais. E aí você vai sentindo. Aproveita que é de graça e vai postando. É isso. Não, e sem falar que como tá tudo mudando, tudo louco, e todos nós somos muito diferentes, é tipo assim, você pode fazer o seu, entendeu? A gente pode pegar referências de outras pessoas, mas o jeito que você vai postar, a legenda que você vai botar, como você vai se colocar frente à câmera, é tipo assim, é da pessoa, entendeu? Então, não tem um certo e errado, né? É isso, eu acho que é cada um buscar o seu mesmo, e ir aperfeiçoando e tentando, e fazendo, né? Acho que a gente só consegue ver resultados, ver alguma outra coisa, alguma mudança fazendo. Não tem jeito. Tipo isso, da criatividade. Não é quando você estiver, sei lá, tomando banho, vai bater uma criatividade, uma inspiração. Tipo assim, pode bater. Tipo, não é que não vai rolar, né? Mas ter esse exercício, né? E é de cada um. Tipo assim, as pessoas vão se identificar cada vez mais se você colocar você, entendeu? É bem isso que Luísa estava falando, que eu acho que uma das coisas dos posts do Luísa e os Alquimistas é que é natural, entendeu? Tipo assim, tem alguns perfis que você se depara e que às vezes parece algo automático, algo mecânico, algo que é, sei lá, artificial, né? Tipo assim, e quando você lê algumas legendas que são pessoas falando, tipo assim, você tá conversando com a pessoa, aí você chega a ter vontade de comentar, de repostar, de fazer tudo, né? Chega mais junto, né? Inclusive, é isso. E aproveitar. A pergunta que eu ia fazer para a Vitória era justamente sobre falar a língua das pessoas e era, Vitória, como é que está sendo construir a linguagem do pólen, desse projeto novo? E aí a gente já deixa de gancho para falar disso amanhã. Amanhã. É super, super rico e valioso. Como é que gera essa Perfeito. conversa? Como é que você está pensando nisso? E aí só, Thalita Farias. Thalita, você não está no grupo. Por favor, vá lá no Linktree aí do Festival Camomila, se inscreve, porque aí você vai entrar na planilha e a gente vai ter o seu número para colocar você no grupo. Aí quando você entrar no grupo dá certo, tu recebe os materiais lá. E é isso. E eu queria muito agradecer todo mundo que está aqui, Luísa, Jameson, Vitória, Carolzinha e todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigada. Ninguém saiu, viu, gente? Está todo mundo aqui desde que começou, ninguém arredou o pé. Isso é muito legal, né? Que a gente sabe que nessas eras de live é sinal que o conteúdo foi legal. Eu gostei muito, eu aprendi bastante, até uma palavra nova aqui, português. Tá ali, nunca imaginei português aqui, mas aprendi. E eu queria só relembrar que essa ação faz parte do Ação Camomila, que é um projeto que começou hoje e vai até domingo. Hoje e amanhã aqui pelo Zoom e sábado e domingo pelo YouTube do Festival Camomila. Esse projeto ele tem patrocínio da Prefeitura do Natal, através do programa Djalma Maranhão e o incentivo da Unimed Natal, e é uma realização da Guria Produtora com o Festival Camomila.